Então, existe uma ciência por trás, e então é isso que eu quero trazer para vocês. O que está por trás, muitas vezes, daquela lucratividade que ela não chega ali. E a gente tem dois, três pontinhos que são aquelas viradas de chave que se a gente consegue dar, a gente consegue mudar o resultado. Então, assim, o que eu percebi, e isso sei que é uma dor muito forte de muitas de vocês também, que quando a gente olha a precificação, quando a gente olha demonstrativo de lucro, fluxo de caixa, né? E às vezes assim, minha empresa não está dando o lucro que eu quero. Por quê? Né? Então, eu trouxe essa aula por quê? Porque eu disse assim, impactos de margem de contribuição e custos fixos na lucratividade. Então, a gente vai trabalhar esses dois pontos que eles são fundamentais para qualquer negócio ter resultados. Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, um pouco mais na parte teórica, assim, mas depois eu também quero mostrar na prática esses impactos. E eu sempre digo assim, não existe segmento A, B, C, é tudo igual com relação à gestão financeira. O que muda é a personalização das ferramentas de cada negócio, as estratégias para cada negócio, entender, né, as estratégias certas ali para não tomar nenhuma precipitação. Mas quando a gente olha em termos assim, que nem vendas, técnica de vendas é técnica de vendas. Não existe outras, né? Existem A, B, C. Mas você tem que entender ali, personalizar o que que é melhor para o teu negócio. E é da gestão financeira da mesma forma. Quando a gente olha para a gestão de pessoas é da mesma forma. Então existe uma ciência por trás. E então é isso que eu quero trazer para vocês. O que está por trás, muitas vezes, daquela lucratividade que ela não chega ali. E a gente tem dois, três pontinhos que são aquelas viradas de chave que se a gente consegue dar, a gente consegue mudar o resultado, tá bom? Então vamos lá. O que que nós vamos trabalhar hoje? Esses pontos aqui que são os impactos da lucratividade. Quando a gente olha para um negócio, a gente tem assim o financeiro operacional, que é a parte, eu digo, mais chata, mas ela é necessária, porque sem isso a gente não consegue fazer o restante. O que que é o financeiro operacional? É onde que a gente tem um sistema, onde que a gente faz todos aqueles lançamentos do contas a pagar, do contas a receber, dos recebimentos, dos pagamentos, das nossas vendas, do nosso estoque. Então, tudo isso tem que estar ali muito bem organizado, né, numa estrutura de um plano de contas. Por quê? Porque quando a gente começa a entender os impactos da lucratividade, pensa assim: se eu olho para meus custos de pessoas, ou, sei lá, meus custos. Eu fiz ontem de noite e ficou errado que os portugueses me perdoem. Olho para minhas despesas financeiras, ou olho para de repente, para meus impostos, eu olho para alguma questão e eu olho aquele valor e olho o percentual sobre a minha receita, e aquilo não é exatamente aquilo. Vou dar um exemplo. Quando eu olho um custo do meu produto e está como custo fixo, o que que acontece? A gente não consegue ter uma visão minuciosa do problema da empresa. Então, um erro muito comum, um impacto que eu vejo, é quando a gente não começa um financeiro operacional bem estruturado. Então, assim, como eu sempre digo para vocês, é ir para o mercado e comprar as coisas que vão na cozinha, na geladeira, as coisas que vão no armário, as coisas da área de serviço que vão na área de serviço, não fazer uma mistura e jogar tudo num armário. Então, quando a gente olha para a gestão financeira, é da mesma forma. Eu tenho que colocar o imposto no lugar certo, os custos variáveis no lugar certo, as despesas variáveis no lugar certo, a despesa fixa, separada, o que que é pessoas, o que que é administrativo, a nossa remuneração como dona de negócio também, ela precisa ser separada. Quando a gente consegue ter tudo isso aqui separado, as despesas financeiras separadas, opa, a gente começa a entender o impacto que algum desses pontos está dando no nosso resultado. Porque as empresas, elas têm ciclos que está muito bom, mas tem ciclos que não está bom. Então, se a gente consegue monitorar todos os meses isto, a gente consegue trazer sempre assim, nos antecipar para problemas que podem ocorrer logo em seguida. Eu vou dar um exemplo que eu acho que ela não está aqui. Eu estava vendo um demonstrativo de lucro que a gente faz depois do programa de implementação. A gente tem também o programa de acompanhamento, né, que muitas empresárias querem todo mês, né? Uma sessão de acompanhamento para a gente analisar números e tudo mais. Eu tava com uma cliente minha que, assim, ela vinha numa crescente muito bacana.
assim, em termos de que ela chegou aqui, ela nunca tinha salário, a margem de contribuição dela estava dando impacto na lucratividade, os custos variáveis, enfim, o preço dela estava errado, enfim, quando ela chegou estava o caos. Isso há muitos anos. E a gente ajustou tudo isso, e ela começou o resultado dela crescer. E ela ficou ali com 6 meses de caixa. E o que aconteceu? A gente vem monitorando todos os meses. E de um mês para cá, teve uma virada. Assim, sempre o saldo de caixa dela é aumentando, aumentando, aumentando. Mês passado ele não aumentou. Ele saiu um valor aqui, né, da reserva dela. Daí a gente foi começar a entender o que que aconteceu. Então, assim, o que que aconteceu? Foi alguma questão financeira? Não, não foi uma questão financeira, mas o que que a gente viu? Que dentro das nossas despesas aqui de marketing, ela teve problema, que ela trabalha muito com tráfego, que nem eu, no impacto no tráfego da Meta. Então, assim, o que ela estava investindo não gerou receita, tipo o ROI dela que estava em 10 foi para 5. Então, não gerou aquela venda. Entende? Só que assim, como a gente vinha monitorando todo mês, e agora esse mês já deu esse problema, e a gente conseguiu olhar de forma antecipada, a gente olhou até acho que dia 10, 12 de junho ali. Então ela já está com várias ações aqui, com novos funis, com outras ações, para gerar menos impacto na lucratividade dela nos próximos meses. Olha que bacana que é isso. A gente conseguir se antecipar. Então, por isso que é importante a gente entender essas variáveis, esses números, para a gente poder se antecipar o que vai chegar. Dando um exemplo aqui bem prático. Então, o primeiro impacto que eu percebo assim dos casos que vêm assim para gente é o impacto dos custos variáveis. Então, esse é o primeiro impacto que é a questão da margem de contribuição. O que que significa isso? Que é o impacto do custo variável do produto ou do serviço, um comércio. Então, eu vendo ali, então assim, esse casaco aqui, sei lá, ele me custa R$ 200 para mim comprar, mas eu vou vender ele de repente, sei lá, por 450. Então, assim, o custo variável é o casaco, é os R$ 200 esse casaco. E a gente tem um preço de venda. Só que dentro desse casaco aqui, além do custo variável do próprio produto, o que que tem? Às vezes tem uma vendedora que tem uma comissão. Às vezes eu vou ter uma despesa variável que eu vou vender ele de repente, sei lá, em 6 vezes no cartão de crédito, que vai gerar uma despesa de cartão de crédito. Vou ter o imposto. Então, sei lá, fazer o simples, sei lá, 8% de imposto. Então, isso daqui, quando a gente vai ver, aqueles 450 para esses 200, não é só isso, tem outras despesas, outros custos envolvidos. Muitas pessoas colocam isso no markup também, né? Dá para fazer. O problema é quando a gente coloca, usa um markup que a gente não sabe o que que ele significa. Eis o problema. Que eu vejo muitas pessoas. Então, assim, vou fazer um markup. Tá, vou fazer vezes dois, vezes três, mas do que vem isso? O que que vai gerar isto de lucro? Entende? Então, qual que é o impacto desse markup? Tem markups aqui que eu atendi uma cliente também aqui faz uns 30 dias. Ela tinha markups que estavam dando prejuízo. Por quê? Porque já vinha com markups quando ela comprou a loja de outras pessoas. Então, porque sempre foi esses markups. Para a linha tal, eu boto esse markup, para essa aqui dá tal, né? E vou jogando aqui. Então, é importante pensar, quando a gente pensa no impacto na lucratividade dos custos fixos e também das despesas variáveis, a margem de contribuição, é entender o que a gente está fazendo, o que realmente vai gerar de lucro, muitas vezes. O que realmente vai gerar de margem de contribuição? Quanto que isso vai gerar lá no final de lucro? Então, isso é uma coisa bem importante. Depois eu vou mostrar aqui uma parte prática, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente olha, então, para custos todas essas questões de custos variáveis, de despesas variáveis, de impostos, de comissão, de taxa de cartão, de produto, o que que acontece? Eu, com o meu olhar mais clínico aqui, mais apurado, mas vocês também vão aprendendo, eu consigo exatamente, quando tem um produto, tem um custo de um produto, o imposto, as despesas de cartão, as despesas de comissão, todas as despesas, eu consigo, só com o percentual, dizer para vocês o seguinte, ó, tá muito caro isso, teu preço tá errado, isso aqui, esse imposto tá muito alto, temos que rever com o teu contador. Por quê? Porque a gente tem indicadores. Agora, quando a gente vem com aquela coisa misturada, né? Produto lá na geladeira, que é no armário, lá na área de serviço, coisa que é do banheiro. Como é que a gente vai entender o gargalo da empresa? Não vai entender, né? Não vai achar as coisas. Então, por isso que, assim, quando é a parte mais demorada, que é essa parte do financeiro operacional, ele é fundamental, tá tudo separado. Então, cada lançamento, você que tem uma funcionária, tu vai ter a funcionária, ela vai estar ali fazendo contigo, né? Então, assim, os lançamentos, ela tem que ter noção exata disso.
que não é simplesmente pegar qualquer despesa e jogar em qualquer lugar, não pode sair criando contas, tem uma estrutura que ela precisa ser feita para que a gente possa depois, lá no estratégico, olhar para isso de forma estratégica, entender os nossos pontos, o que está caro, o que está alto, o que precisa mudar, qual que é o que a gente quer, o parafuso que a gente precisa apertar. Então, quando a gente pensa nos impactos da lucratividade, o primeiro deles é até aqui, ó. Então, tem empresas que assim, no custo fixo tá ok, não tá alto, o problema tá aqui em cima. Então, não adianta a gente, né, ficar, isso, aquilo, não, tá aqui. Só que quando a gente consegue entender o que que é variável, o que que é margem de contribuição, a gente consegue, bom, o problema tá aqui. Não, não tá aqui. Bom, a margem de contribuição tá boa. Então, tá nas despesas fixas. Mas qual despesa fixa tá impactando? Ou melhor, eu estou com uma despesa fixa muito alta com relação ao meu faturamento, então eu preciso aumentar meu faturamento realmente. Ou muitas vezes eu vejo que eu não consigo faturar mais, mas eu consigo, de repente, reestruturar uma empresa para uma estrutura menor, com menos despesa, com menos equipe, com menos questões, para comportar aquele faturamento que eu sei que de repente eu não consigo melhorar ele nos próximos 6 meses. Então eu tenho que adaptar essa estrutura aqui. Porque não adianta a gente ficar pensando em algo que vai acontecer, né? Então, é importante sim, né? Estar sempre olhando para o futuro de uma forma otimista, mas o que eu quero trazer para vocês é olhar para uma realidade. Que eu consigo mudar isso aqui que está acontecendo em 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não. Então, eu tenho que pensar muitas vezes numa reestruturação de custos. Então, quando eu digo de custo, não é sair cortando qualquer custo, é entender o que realmente está impactando. É o custo de pessoas que está muito alto? É a minha remuneração, de repente, que está muito alta dentro do acordo que a empresa pode me pagar? Ou é a minha despesa de ocupação administrativa? Meu aluguel está muito alto. As minhas despesas aí que eu tenho, eu estava olhando essa semana. Estava com uma pessoa que, inclusive, ela tem escritório de contabilidade. A gente estava olhando toda a estruturação dela. Saiu dois clientes muito importantes dela. Assim, ela está com uma equipe excelente lá no escritório, excelente, mas o que que a gente vai ter que mudar? Aqui, ó, a gente vai ter que reduzir 30% da equipe dela, porque senão a conta não vai fechar. É ruim, mas adianta ficar esperando, assim, o impacto que teve esse faturamento dos clientes bem grandes, assim, que eram redes, teve impacto muito grande, tu não vai conseguir recuperar, não adianta a gente ficar pensando, a gente vai conseguir recuperar isso em 2, 3 meses, não, 2, 3 meses a reserva financeira dela, o lucro dela vai para prejuízo, não dá para esperar. Então, cada empresa, ela é diferente, então isso que eu digo, assim, os conceitos, eles são iguais. O que muda é a estratégia dentro do problema que o teu negócio tem no momento. Porque às vezes o teu problema está aqui, que 2, 3 anos pode ser que esteja aqui, e isso vai mudando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente olha para uma linha lá embaixo, o lucro, lá embaixo, ele é resultado do quê? De várias gestões aí, do financeiro, da gestão de pessoas, da gestão de marketing, da gestão de vendas. Então, a gestão financeira não é que ela seja mais importante, mas é o que a gestão financeira estratégica que a gente está fazendo aqui, ela te dá exatamente os teus gargalos. E é esses que tu vai ter que apertar. Então, tem muitas coisas que a própria gestão financeira tem problemas, muitas vezes na precificação, que a gente falou na última reunião, que eu falei que só a ferramenta de precificação não tem como não mudar resultado, e a gente não está falando só de aumento de preço, mas tem algumas coisas que a gestão financeira ela vai estar apontando outras questões, que muitas vezes são ações que a gente vai ter de curto, médio e longo prazo. E tem coisas que não dá para esperar que elas precisam ser realizadas. Uma questão, por exemplo, de quando a gente olha principalmente para a gestão financeira estratégica, a precificação é fundamental. Se a minha margem de contribuição não está pelo menos uns 45% aqui, ó, 40, no mínimo, tem segmentos que é 50, tem que estar mais às vezes, o que que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro que é o suficiente para pagar todas as contas fixas. Não adianta. Então, assim, eu preciso olhar para isso daqui, eu preciso olhar para esses números aqui, o que está o meu problema. E o que que eu vejo o impacto muitas vezes é aumentar preço. Daí são as questões que eu digo que agora tô com uma novidade aqui para vocês. Vocês vão ter que me seguir lá. Não abriu ainda, mas são as primeiras a saber. Eu vou abrir um podcast agora lá no Spotify. Vai ser além dos números. Então, assim,
a gente vai falar o que está além desses números. O que que é além dos números? É muitas vezes assim, é aquela coragem que está faltando de aumentar meu preço, ou aquela coragem de eu ter que reduzir pessoas, ou tirar aquelas que não estão funcionando, que está com pouca eficiência. É olhar de repente lá para minha despesa com meu produto, tem que mudar algum fornecedor. É muitas vezes olhar para o meu imposto, entender que eu mudei do lucro simples do simples para o lucro real, do presumido, o que isso está indo impacto no meu negócio, agora com a reforma tributária, o que isso vai gerar de impacto para o meu negócio? Eu preciso estar entendendo todas essas questões aqui. Quando eu entendo as minhas despesas de ocupação administrativas, que eu tenho um percentual de despesas fixas, eu tenho que saber que pelo menos um mínimo de faturamento eu tenho que ter. Porque se eu não tiver, se eu não conseguir um mínimo de faturamento, eu posso estar com o melhor preço do mundo. Não vai chegar no ponto de equilíbrio para ter lucratividade. Então, eu tenho que saber realmente sim, metas de vendas. Mas o que eu quero te precisar também trazer é uma meta de margem de contribuição, porque às vezes tu pode vender, 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 que tem várias empresas aqui, e não vai sobrar lá embaixo, porque se ficar com a margem de contribuição baixa aqui, ó, até pode, de repente, eu começar a sobrar alguma coisa, né? Porque se a despesa fixa não é tão alta, mas o teu esforço ele vai ser muito grande, o teu risco vai ser muito grande para poder gerar o lucro que tu queres muitas vezes. Então, assim, despesas financeiras, outro ponto importante. Eu preciso compreender, muitas vezes, que se eu comprar do meu fornecedor em 30, 60 e 90, e, por exemplo, eu estar vendendo para o meu cliente, de repente, até 6 vezes, né? Até 6 meses aí, que acontece? Eu vou ter um impacto financeiro aqui, provavelmente. Vai estar um descasamento. E eu tenho que. Assim, mano, é errado, não é errado. Assim, a gente sempre diz que é o contrário. A gente tem que receber e depois pagar as contas. A lógica da gestão financeira empresarial é o contrário. A gente precisa receber antes e pagar depois. Quando ao contrário, o que eu preciso entender? Que essa despesa financeira aqui, eu tenho que ter uma receita financeira para comportar, para igualar. Porque isso aqui vai, se não tirar do quê? Vai tirar da minha lucratividade. Então, se eu estou comprando sei lá, em 3 meses e estou vendendo em 6, eu tenho impacto de 3 meses no meu dinheiro. Eu preciso de capital de giro pelo menos para 3 meses. Quanto que custa de capital de giro se eu tiver que pegar esse valor no terceiro? 3 meses. No mínimo uns 2% em meio mês. Então, assim, o meu preço ele vai ter que ser. Quando eu for falar meu preço, para 6 meses, ele tem que ser mais caro para comportar essa despesa financeira. Ter uma receita que ela se equilibre aqui, porque senão vai gerar o quê? Impacto na lucratividade. Quando a gente olha, por exemplo, um custo de pessoas, quando ele está muito alto, o que que acontece? Muitas vezes eu tô com aquela equipe que eu faturava, sei lá, 300 mil. E agora eu baixei para 200. E muitas vezes eu não fiz uma reestruturação aqui de tudo isso. Não tem problema ficar com 200, mas tu vai ter que reestruturar a tua empresa para ficar nos 200. Dá para ter lucratividade com 200, dá para ter lucratividade com 100, dá para ter lucratividade com 500, mas eu tenho que olhar cada um desses pontos e cada percentual, dependendo da fase, o ciclo que a empresa está, para poder que a empresa, que tudo isso não gere nenhum impacto e ao mesmo tempo que deixe a minha empresa lucrativa. Eu vou também trazer agora para vocês a parte prática, mas o que que eu quero deixar também aqui de mensagem para vocês, ó. Bem importante. Lucro, ele não vem da sorte, gente. Tá? 1% é sorte. Ele vem de clareza financeira, ele vem de decisões assertivas e da gestão. Quando a gente fala gestão, é uma gestão 360, todo o nosso negócio. Então, gravem isto. Eu vou trazer aqui agora a parte prática também. Fiz um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem tudo isso na prática. A gente vai fazer tudo no detalhe. Eu fiz uma simulação para vocês entenderem um pouquinho. Eu fiz na pequena planilha mesmo nossa da precificação, tá? Eu fui colocando alguns valores aqui, por exemplo, ó, que a gente fala nas caixinhas, né? Despesas com pessoal administrativo. Coloquei tudo numa conta só, né? Como se fosse o total da conta, 10 mil. Despesa da dona do negócio, 10 mil. Despesas administrativas gerais, 3 mil. Despesas com ocupação e utilidade, né? 7 mil. Tem aluguel sempre que é um pouco mais alto. Despesas com o pessoal de marketing, joguei 3.500. Tá? Não é empresa nenhuma, tá? Eu fiz uma simulação. Despesas de vendas e marketing, 3 mil. Tá? Despesas financeiras, 1.000. Então, eu cheguei aqui num custo fixo, tudo isso é fixo, tá? De 37.500. Investimentos. Eu coloquei aqui um valor de 1.500 de investimentos que essa empresa teria. Agora, importante.
Vocês vão começar a perceber. Aqui é os custos fixos, tá? Aqui a gente começa com os custos variáveis. O que que eu fiz? Coloquei dois produtos só, para a gente ter uma ideia, tá? Os dois produtos com o mesmo preço de venda, R$ 10.000. Digamos que seja um ticket mais alto. E que eu fiz aqui? O preço de compra é 3.500, digamos que seja uma loja de imóveis, alguma coisa, né? E outro produto aqui com o preço de compra de R$ 5.000. O imposto, os dois têm 8%. Os dois têm uma comissão de 3%, taxa de cartão de crédito, digamos que a gente vende ali, sei lá, em 3 vezes, né? 5%. O que que acontece nesse negócio, nessa empresa? A gente tem um custo de fixo de investimentos de 39 mil. E olha só, aqui que a gente começa a ver impacto de margem de contribuição. Ó. Mesmo valor de preço de venda aqui, o primeiro produto, ele gera uma margem de contribuição de 49%. Então, o meu valor de preço de venda menos o custo dele, menos os impostos, menos a taxa de cartão de crédito, menos a comissão dos R$ 10.000, me sobra 4.900 para quê? Para contribuir para pagar as minhas despesas fixas, os meus investimentos fixos e sobrar lucro. Não podemos esquecer do lucro, tá? Neste outro caso aqui, mesma coisa. R$ 10.000, menos o preço de venda, menos as taxas de cartões, menos as comissões, tudo. O que que acontece? Sobra 3.400. Olha o impacto. 4.900 para 13.400. Olha a margem de contribuição. Aqui 49%. Aqui 34%. Mesmo preço. Mesmo preço. De repente seja, sei lá, fornecedores diferentes ou produtos diferentes, né? Mas no mesmo preço de venda. O que que eu quero mostrar para vocês neste exemplo? Depois a gente vai fazer outros, tá? Por exemplo, digamos que eu venda aqui 10 unidades desses R$ 10.000. O que que acontece? Tem um faturamento de R$ 100.000. R$ 100.000 menos as meus custos diretos, minhas despesas variáveis, tá? O que que é isso, Simone? Custos diretos. É o custo do meu produto. Lembra do casaco aqui, no caso, o móvel, né? Minhas despesas variáveis, o meu imposto, minha taxa de cartão, minha taxa de comissão. O que que a gente sobra? Ó, margem sobrou, desse valor sobrou 4.900. Isso é margem de contribuição. 10.000 menos 5, tal. 13.400, isso é margem de contribuição. Nesse primeiro exemplo, ó, R$ 100.000, o que que acontece? Eu tenho um custo fixo de 37.500. Então, aqui eu tenho um lucro estimado de 12%. Se eu vender 10 unidades desse produto que custa 10.000, que tem o preço do custo, né, do produto de 3.500, eu tenho 11.500, menos os investimentos, lucro após 10% aqui, digamos que seja uma empresa de comércio, não, pode ser um comércio ali básico. Ok. Agora, olha o impacto que dá eu não vender esse produto aqui, vender esse mesmo produto. Vocês vão perceber. Mesmo faturamento, R$ 100.000. Mesmo imposto, mesma comissão, mesma taxa de cartão de crédito. Mas com o preço diferente, ó. Com R$ 5.000, ó. Olha aqui o que acontece. Faturamento igual, margem de contribuição cai para 34 mil. O que que acontece, ó? Despesa de custo fixo 37.500, lucro não tem, prejuízo 3.500, investimentos 1.500, 5.000 de prejuízo. Mesmo faturamento. Então, olhando, por exemplo, neste caso aqui, o impacto que a gente tem de lucratividade, ele está onde? Está aqui, ó. Tá aqui. Está na margem de contribuição. Tá nessa margem aqui, que quando eu olho para uma margem de 34% é muito baixa. Para um segmento de comércio. Tem que ter no mínimo uns 40, 42, 45. Senão não vai sobrar. Que pensa assim, um comércio ele tem de 10 a 20% de lucro, dependendo do tipo de segmento. Se eu ficar com uma margem de 34, vamos pensar que eu queja 15 de lucro. 14, para fazer a conta redonda. Eu tenho 20% só que eu posso ter de custos fixos. Aqui eu estou com quanto de custos fixos? 38%, então está muito caro. Mas será que eu consigo reduzir essa despesa aqui para 20%?
dentro de um segmento de 100 mil? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu posso olhar para isso também, de repente, se eu não conseguir trabalhar a margem de contribuição, ou qual outra possibilidade que eu tenho? Trabalhar aqui, que também está um pouco alto, tá? Aqui a gente sempre tem como parâmetro o custo de despesas fixas menor de 35, só que 35 para 38 são 3%. Agora, aqui, uma margem de 34 para 45 por ali já são 10%. Então, Simone, o que que eu tenho que fazer? Nós temos que começar a simular o que é possível. Quer ver? Então, vamos lá. Olha só. Digamos que, digamos que eu tenho esse negócio aqui e eu digo, bom, eu vou fazer uma força-tarefa, eu vou aumentar um pouco o meu faturamento, pelo menos em 10%. Vai para 110 mil. Bom, eu entendi que minha margem de contribuição está muito baixa. Eu tenho que aumentar um pouco meus preços. Digamos que eu aumente ali, sei lá, 10%. Bom, eu vi que meus custos fixos eles estão um pouco altos. Eu preciso reduzir. Então, vamos reduzir uns 5%, tá? Daí, o que que eu vi aqui? Eu vi que, bom, eu tenho minha taxa de cartão de crédito e tal, de repente eu consigo mudar um pouco o meu formato aqui de preço, né? E de repente esses 5% aqui, de repente eu possa, taxa de cartão de crédito, posso tentar, sei lá, reduzir com uma máquina de cartão de crédito. Essa minha comissão, de repente, eu possa dar, posso manter elas 3%, mas de repente dar, né, dar uma meta maior para minha equipe de vendas. Vamos pensar que a gente diminui aqui, sei lá, 1%. Bem pouquinho, tá? Tá 2. O que que acontece com essa empresa? Olha só. Ela estava com prejuízo aqui, tá, gente? Ó. Tá? O ponto de equilíbrio dela era 114. O lucro estava 5 mil, com aquele produto da margem de 34. Se eu venho aqui, aumento 10%, vai para 110, não é muito, tá? Aumento 10%, diminuo 5 e diminuo 2, olha o que que acontece. Essa empresa, ela sai de um prejuízo de 5% e passa num lucro após os investimentos de 10. Opa, já está melhor. De repente não esteja ainda na melhor forma, ainda que a dona desse negócio queira, mas ela sai do prejuízo já, começa a gerar caixa. E o que a gente fez, ó? Custos variáveis a gente manteve. A gente, ó, despesas variáveis estava em 16, a gente passou a 14. A margem de contribuição que estava 34, a gente passou 41. Os nossos custos fixos que estava aqui em 34, ó, tá? Opa, não, desculpa, estava em 38, ó, 38. A gente passa a 30. Por quê? Porque a gente aumenta um pouco o faturamento, aumenta o preço, então aumenta, só por aumentar o preço já aumenta o faturamento, e daí começa a gerar um resultado. Então, muitas vezes, é um mix de coisa que a gente tem que fazer. Aqui eu só joguei os valores, mas quando a gente vai jogar esses percentuais, o que que a gente faz aqui nas consultorias personalizadas? A gente vai no detalhe do detalhe do detalhe, o que que a gente precisa, como é que a gente vai chegar nesses 10? Se é possível chegar nos 10, se é possível chegar nos 5, se é possível chegar no 3. E o que que vai além dos números? A coragem de fazer a mudança, muitas vezes. E a coragem e acreditar que é possível. Porque se tu não acredita que isso aqui é possível, não adianta vir jogar números aqui. Não vai funcionar. Então, até onde que tu acha que é possível? Pro primeiro momento. E pro segundo momento. O que que eu tenho que mudar dentro de mim para mim entender que isso aí realmente é o que eu preciso? Porque se eu não aumentar meu preço, se eu não diminuir minhas despesas, se eu não fizer isso, minha empresa não vai ter resultado, eu vou ficar no prejuízo e eu vou começar a pegar capital de terceiro, e isso vai começar a trazer despesa financeira e a situação vai ficar pior. Então, muitas vezes, o que que a gente falou ali no começo? Lucro, ele é o quê? Clareza financeira. Então, a gente tem clareza nos nossos números para poder, primeiro, para poder entender o que as decisões que a gente vai tomar, assertivas. Porque uma decisão assertiva sem olhar para os números, só na nossa intuição, a gente vai na sorte. E a gente não pode ter um negócio só depender da sorte. E gestão. Então, eu preciso gerir.
Gerir minha equipe de vendas, que vai aumentar o faturamento. Se eu vou aumentar meu preço, eu tenho que estar muito firme com a minha equipe de vendas, com a minha equipe comercial, e eu mesma, que é possível, sim, aumentar esse preço. Se eu não tiver com firmeza, porque o que que vai te dar essa clareza? Que se tu vender menos que esse valor aqui, se é menos esse faturamento, menos esse preço, o que que vai gerar? Não vai gerar lucro para o teu negócio, não tem graça. A gente trabalhar, trabalhar, se matar, trabalhar no final do mês não tem. Que a gente pode ter uma empresa de 100 mil que seja super lucrativa, e a gente pode ter uma empresa de 100, 200, 300 mil, 500 mil que não seja lucrativa. E o risco cada vez de aumentar o faturamento ela é maior. Então, é importante a gente compreender isso, por quê? Porque quando a gente forma, a gente vai crescendo, os problemas eles são maiores, os riscos são maiores. Então, a gente precisa entender até onde que a gente pode ir e até onde que o que a gente não pode fazer. Que desconto a gente não pode dar, o que que a gente não pode abrir mão. Então, quando a gente olha para o impacto da margem de contribuição, é um grande impacto que a gente tem. Porque se essa conta aqui, ela não chegar no mínimo para pagar nossas, o percentual, o valor aqui, ó, não está chegando, ó. Margem de 34 tem o custo de 37. Então, isso é um grande impacto. Não adianta só que diminuir custos. Aqui está muito baixo. É que nem exame de sangue, né, que a gente faz lá do colesterol. Tu tem lá acima de 180 é muito alto, tem que diminuir. Aqui tá. Só que assim, às vezes tá no limite, aqui 38 tá um pouco acima do limite, mas não é tanto, mas aqui tá, aqui tá muito aqui tá muito baixo. Temos que aumentar isso, tá? Quando a gente olha para investimento, tem empresas também que elas são super lucrativas, mas assim vai tudo para investimento. A pessoa nunca para de investir, 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 então ela sobre a caixa. Muitas vezes a empresa está lucrativa, mas o investimento é muito maior. E tem algumas outras coisas, questões ocultas que a gente vai olhando, que é os estoques. Muitas vezes o que que acontece? Ah, é que está lucrativo, mas meu estoque está muito alto, ele está dando problema de fluxo de caixa, que é outras questões que a gente vai olhando, né, dentro da metodologia. Mas o que eu quis trazer hoje realmente para vocês é o quê? O impacto que tem os custos fixos. Então, esse número é mágico, ó. Tem que ser menos de 35%. Por quê, Simone? Deixa eu tentar abrir, fazer uma conta aqui para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de 100 mil, tá? Meus custos fixos 60, tem uma margem de contribuição de 40. Se eu tenho meus custos fixos em 35, vai sobrar só 5% de lucro. Agora, se tem uma empresa de margem de 40, bom, aqui eu já sei que vai ter que ser 30, para sobrar pelo menos 10, porque 5 é muito pouco. Então, eu posso aqui ajustar também, ó. Tá? Porque se eu aumentar esse faturamento para 200, por exemplo, e eu continuar com essa mesma margem de contribuição, e eu continuar com esse mesmo custo fixo aqui, seria excelente. Mas será que isso eu consigo de hoje para amanhã? Provavelmente. Eu vou tirar 10. Só que 10% de 200 mil são 20 mil. 10% de 100 mil é 10 mil. Mas eu não consigo escalar sem antes olhar para isso, se vale a pena ou não. Porque 10, então assim, se eu quero que tem empresários, eu não quero, Simone, uma empresa de 200 nem de 500, eu quero de 100. Bom, se eu quero de 100 e esses 10 mil de lucro é muito pouco para mim, eu vou ter que ajustar o quê? De repente aqui eu vou baixar para 50, aqui para 50, aqui eu vou fazendo mais uma reestruturação, passo para 25, e eu sobro 25. Daqui a pouco eu tô com uma empresa aqui de 100 mil que me dá mais lucro do que uma de 200. E é possível. Entende? Então, assim, onde que eu quero chegar? Onde que eu estou disposta a realizar? E a coragem de fazer. E a clareza dos números, ela é super importante, né? Para a gente ir vendo. E quando a gente está nesse movimento, todo dia é um passinho. Todo dia é um passinho. Cada dia é um passinho. Entende? Cada dia é um passinho para a gente chegar nos nossos objetivos. Então, isso a gente não constrói do dia para a noite. Isso a gente vai construindo. Agora, quando a gente entende realmente o verdadeiro gargalo da empresa, é coragem de vir e fazer as mudanças necessárias. Esse é o primeiro passo, essa decisão. Eu digo, tudo começa com uma decisão. Eu quero ter uma empresa lucrativa. Bom, agora eu vou pagar o preço para deixá-la lucrativa. E às vezes a gente não consegue agradar todo mundo. Isso que é o ponto também, né? Tem pessoas que elas têm um pouco mais, mas tem esse impacto com o fulano, tem impacto com o meu fornecedor, tem impacto com o cliente, tem impacto, né? Então, às vezes tem que tomar coragem e fazer, bater no peito e dizer, não, é isso aqui que eu preciso para o meu negócio crescer. Eu vou ter que sair do ponto A para o ponto B, porque o mesmas ações, mesmos resultados.